Bem, caros amigos, as coisas não estão fáceis. Sexta-feira já foi um dia feio, o fim de semana também não correu bem, segunda-feira está a ser horrível. Temos que falar sobre tudo aquilo que está a acontecer, mas antes de avançarmos, dizer algo que eu acho que é bastante importante, porque eu li alguns comentários de algumas pessoas, especialmente pessoas até que entraram neste mercado há pouco tempo, já estão a estressar, já estão a dizer que estão debaixo de água 25%, 50% do portfólio. Lembro que quando eu comecei estive 75% com o portfólio debaixo de água. E esse 75%, sinceramente, foi apenas um motivo de aprendizagem e uma oportunidade para eu posicionar-me no ciclo anterior. Portanto, eu não vejo as coisas, acho eu, de uma forma apenas negativa. Se nós queremos, de facto, adquirir a preços mais baixos, nós temos que aproveitar, obviamente, os preços mais baixos quando eles surgem. Agora, se é uma boa altura para comprar já ou não, eu não vou dar aconselhamento financeiro, mas vou dar a minha opinião daquilo que eu estou a fazer e estou a pensar fazer, e isso vai ser mais para o final do episódio. Mas entretanto temos que falar sobre aquilo que está a acontecer. E se gostas deste tipo de conteúdo, não é o conteúdo em si, se gostas deste formato de episódios, se gostas deste canal, recomendo que subscrevas o mesmo, que coloques um gosto, que ajuda efetivamente o algoritmo do YouTube a divulgar este tipo de episódios. Bem, meus amigos, vamos então começar, que isto de facto foi vermelhíssimo, não é? Portanto, aqui está, isto é o mundo, digamos assim, neste momento como está, e está muito, muito, muito vermelho. Muito vermelho. Tecnologia claramente em queda forte, semicondutores claramente com a Nvidia também a vermelho, todo o sistema financeiro a cair fortemente, bancos regionais a cair fortemente também, setor de comunicações a cair também em força. A nível de retalho, digamos assim, de internet retail, temos a Amazon a cair 8,79%, ou seja, é um dump generalizado que aqui está a surgir. E quando assim é, sinceramente, não há muita análise técnica que salve. Suporte para ali, resistência para ali, Fibonacci, OBs, FVBs, tudo o que vocês quiserem, não sei o quê, mas isso, sinceramente, pouco vale quando nós estamos perante fenómenos externos ao mercado das criptomoedas, e é por causa que é tão difícil. O mercado das criptomoedas está a levar uma porrada como há muito tempo, eu já não me lembrava, sinceramente. Bitcoin nas últimas 24 horas a cair 13% basicamente, e tirem-me 20%, reparem, tirem-me aqui 20% em 7 dias, 30%, BNB 15%, Solana 14,5%, XRP 14,5%, Lido 20%, é tudo quedas de 2 dígitos, meus amigos, de 2 dígitos, portanto é uma queda brutal, com imensa limpeza de longs, neste caso. Estamos a falar de 633 milhões em longs, 117 milhões em shorts, portanto superam os 800 milhões de dólares. Muita gente ficou sem dinheiro nesta queda, principalmente o pessoal que está obviamente alavancado, que não recomendo mesmo, que não é uma boa postura. E o que é que está a acontecer, além daquelas coisas que já vos tinha dito, não é? Que já vos tinha falado no último episódio, de vários motivos pelo qual a queda do mercado estava a acontecer, mas neste momento está relacionado, está muito focado com o Japão. O Japão neste momento está a ter um dia que já não acontecia desde 1987. Eu tinha 10 aninhos, meus amigos, quando isto aconteceu. Eu tenho 47, portanto há 30 anos que isto não acontecia. Eu, obviamente, quando eu tinha 10 aninhos não ligava puta a isto, só queria jogar a bola. E ver uma coisa destas, de facto, não é normal. Portanto, é um momento histórico, não pelos bons motivos, mas pelos maus motivos. E porquê é que o mercado japonês está a cair? Pronto, em resumo, este post do investidor cauteloso resume muitíssimo bem aquilo que está a acontecer. Porque o Japão tem, por norma, uma política de taxas de juros zero. Zero. Ou seja, e muita gente então vai buscar dinheiro ao Japão exatamente por causa dessas taxas de juros. São dezenas de trilhões, como aqui podem ler. A partir do momento que o Banco Central japonês decide subir a taxa de juros, mesmo que seja em 0,25, que é pouquinho, não é? Mas quando estamos a falar de tanto dinheiro, o que é que acontece? As pessoas começam a ficar em stress, todo o mercado começa a ficar em stress, as pessoas vão ter que começar então a pagar as suas dívidas, porque os empréstimos vão ficar muito caros, não é? Muito caros, não estamos a falar de 50 ienes, ok? Estamos a falar de muitos trilhões. A partir do momento que as pessoas têm então que pagar as suas dívidas, têm que também liquidar todas as operações associadas para ter capital. Portanto, isto tem obviamente um efeito bola de neve, e quanto mais o iene vai valorizar, mais os banqueiros quebram e vendem os seus ativos. Portanto, faz o tal fenómeno de bola de neve, de efeito contágio numa economia global, como nós sabemos. Aqui o Nikkei, que é o mercado acionista japonês, está a ter um tombo vertical, como vocês podem ver aqui.
Semelhante a isto, sinceramente, só quando nós tivemos o crash do Covid, reparem bem. Portanto, é uma queda muito, muito forte, muito expressiva e difícil para o mercado. É 26% no espaço de dias. Atenção, não, semanas, peço desculpa aqui, é gráfico semanal. Mas é muito, muito expressivo na mesma. Queda de 7,8% na Bolsa de Japão, maior queda num único dia desde a pandemia, como vocês podem ver aqui neste título do episódio. E, obviamente, está a ter um efeito contágio. Ações europeias e futuros dos Estados Unidos caem acentuadamente à medida que a liquidação global se espalha. E a questão agora vai ser como é que vai reagir o mercado americano, que só abre à 1 ou 2 da tarde. Portanto, ainda são 10h40 quando eu estou a gravar isto. Vamos lá ver como é que o mercado vai reagir. Mas já começa a vir a cavalaria, começa a haver um posicionamento para tentar diminuir os estragos. Últimas notícias. Fed dos Estados Unidos convoca uma reunião de emergência enquanto os mercados japoneses entram em colapso. Aqui quero dar aqui uma palavrinha ao Sr. Jerome Powell. Jerome, então é assim. Rapaz, então tu fazes o discurso que fazes. Dizes que as coisas está tudo bem, que provavelmente estamos apenas à espera de mais uns dados para baixar as taxas de juros, que a economia está robusta e não sei o quê. E não sabias o que estava a acontecer no Japão. Tu que és o todo-poderoso, que tens acesso a toda a informação, informação oficial e oficiosa, digamos assim, não foste capaz de prever aquilo que estava a acontecer no Japão? Não foste capaz de baixar já as taxas de juros para dar um sinal aos mercados? Não foste? E agora vais ficar a fazer exatamente o que aconteceu no início, em que subiste as taxas de juros tarde e a más horas, e agora vais se calhar baixar as taxas de juros tarde e a más horas. Qual é o objetivo? O objetivo então é o quê? É quebrar alguma coisa, como se diz muitas vezes, quebrar alguma coisa e obrigar, obviamente, depois a inflação aqui por causa disto, devido a uma recessão também. Quer dizer, não me parece que o Sr. Jerome Powell e o Fed, que eu até elogiei no último episódio, mas eu não tinha esta informação, não é? Como é óbvio, tenha-se portado bem e neste momento está a reagir e não a ter uma postura proativa, que é o que deve ter quando estamos a falar de uma pessoa que é responsável pelo emprego não, por proteger o emprego, que é também responsável por proteger a inflação americana. E reparem bem, neste momento a previsão já dos mercados é para uma queda de 0,5 em setembro. 0,5 em setembro. E em novembro já estamos a falar de uma queda que é cerca de 1 ponto percentual. Em novembro 1 ponto percentual e depois 1,25% em dezembro. Ou seja, é uma queda muito, muito acentuada, típica. Normalmente quando acontecem estas coisas, as subidas são rápidas e as descidas também são muito rápidas para ajudar a economia. Portanto, é o que é. Outro aspecto que não está a ajudar nada e é preocupante, e isto sim, se calhar é mais importante de qualquer coisa relacionada com dinheiro, é que o Médio Oriente prepara-se para ataques perante a última tentativa de diplomacia. A coisa está a aquecer muito no Médio Oriente. Claramente Israel está a apontar que vai ser atacado já por parte do Irão. Já tínhamos tido aqueles não é foguetes, disparate, aqueles mísseis lançados a Israel, que foi basicamente algo controlado, porque toda a gente sabia que aquilo ia acontecer. Mas neste momento a coisa pode estar a começar a escalar, até porque já há movimentações americanas a levar porta-aviões para aquela zona. Começa a haver também, como ontem eu vi nas notícias, começa a haver também já treinos programados entre a Alemanha, a Espanha, Estados Unidos, Canadá, Japão. Portanto, e isto obviamente que é um escalar de tensão que não pode continuar. Isto sim, para mim é muito preocupante. Se queremos viver num mundo em paz, um mundo em tranquilidade e temos a nossa família segura, isto é que sinceramente mais me preocupa e não tanto Bitcoin ou outra coisa qualquer, porque dinheiro é dinheiro e nada é mais importante do que a nossa vida e a nossa saúde. Eu acho que devemos sempre contextualizar as coisas. Portanto, há um agravar neste momento de escalada no Médio Oriente que também está a prejudicar os mercados. Quem neste momento está a rir com isto tudo, tal como diz aqui a imagem, é Warren Buffett. Warren Buffett vendeu uma parcela significativa de Apple, portanto estava claramente a antecipar aquilo que estava a acontecer. Por causa que eu tenho muita dificuldade em perceber aquilo que Jerome Powell fez. Estas pessoas com tanto dinheiro, com tanto poder, por norma, têm informações que o comum dos mortais não tem. Portanto, fez o seu posicionamento. Neste momento, então, está com um grande cash
pronto para entrar no mercado após a queda. Vamos agora então falar um bocadinho sobre o mercado cripto. Ora bem, nós viemos limpar aqui a zona de longs dos 52 mil dólares. Nós chegámos aqui a ir abaixo de 50 mil, ok? Incrível. Vamos aos 49 mil dólares. Eu não estava à espera, sinceramente, de virmos limpar esta zona dos 52 mil dólares tão rapidamente. Portanto, para mim foi uma surpresa, porque também, obviamente, teve fatores externos. Se é uma boa oportunidade para comprar, depois irei falar um bocadinho mais sobre isto, mas este gráfico ao nível de dados on-chain mostra exatamente isso. Portanto, estamos nesta zona aqui abaixo de menos 1.5 neste indicador de 90 Days Market versus Realized Price Gradient Oscillator. Portanto, é sempre uma boa oportunidade para comprar. Não quer dizer, atenção, que seja um fundo, mas é uma correção que poderá ser uma boa oportunidade para comprar. Relativamente ao preço do BTC, fez algo extraordinário que eu raramente vi. Eu não me lembro se alguma vez vi isto, sinceramente. Nós tínhamos o tal CME Gap dos 57 mil aos 60 mil. Portanto, o fim de semana, quando há fim de semana, isto para e o preço abriu a meio do CME Gap e depois caiu, o que é muito estranho. Ou seja, nós neste momento abrimos outro gap entre os 59 e os 62 mil dólares e ainda temos o gap dos gaps, que é entre os 59 e os 61 mil dólares. Portanto, esta zona neste momento é a zona que temos aqui para fechar e irá ser fechada seguramente mais cedo ou mais tarde, este gap que aqui está. Relativamente à dominância de Bitcoin, continua a galgar terreno, está neste momento numa resistência dos 57%, há muita gente que aponta para os 60%, é obviamente uma zona importante, como eu já tinha aqui falado, que é uma retração de 0.618, que semelhante ao que aconteceu no ciclo anterior, mas toda a gente também está a apontar para aqui e às vezes o mercado não faz aquilo que toda a gente está a apontar. Importante sim, é termos conquistada esta zona aqui dos 53%, 53,49%, que era uma retração de 0,5% e reparem, era uma zona de forte resistência do ciclo anterior. Portanto, neste momento é difícil dizer que as altcoins vão correr bem quando nós, obviamente, estamos a atingir valores tão altos, ou pelo menos a tendência de alta, assim é que é, a tendência de alta está tão forte. Agora, é preciso dizer a verdade, ok? E quando há factos, nós não podemos, mesmo que gostemos muito de um determinado ativo, como eu gosto do Bitcoin, também temos que dizer aquilo que as coisas como são. No momento de crise, como foi este fim de semana, como foi o dia 2, como foi sexta-feira, o ouro portou-se bem, o ouro não caiu e Bitcoin caiu e caiu forte. Portanto, há uma diferença. Este é o gráfico Pax Gold versus Bitcoin. Portanto, isto vê-se claramente, nós estamos a tentar quebrar uma resistência que é importante não ser quebrada com esta zona aqui sombreada. Portanto, se nós passarmos esta zona, para mim significa que o ouro vai começar mesmo a ganhar terreno e inverteu tendência relativamente a Bitcoin. Portanto, ainda estamos naquela situação em que podemos reverter isto, mas esta bear flag aqui está, na minha opinião, está a ser invalidada. Mas eu acho que a conclusão que nós podemos tirar, infelizmente, é que Bitcoin ainda não está preparada para ser considerada uma reserva tal como é o ouro. Eu sei que isto custa ouvir, mas factos são factos e foi exatamente isso que aconteceu neste momento de stress mundial e não stress localizado. Okay? Outro gráfico que eu quero falar é Ethereum versus BTC. Ethereum portou-se muito mal, sinceramente, não estava à espera de uma queda tão forte por parte de Ethereum. Faz-me questionar até que ponto Ethereum merece estar num posicionamento estratégico de longo prazo, tendo em conta que caiu mais do que Bitcoin, caiu mais do que Solana. Mas depois há outro aspecto que já me faz mudar um pouco de opinião. Agora, nós estamos a repetir um pouco os ciclos anteriores, como vocês estão a ver. Depois daquela zona de suporte que aconteceu numa queda muito expressiva anteriormente ao fundo final de Ethereum BTC, neste momento nós estamos com uma queda de 17,85%. No ciclo anterior foi 30%, no outro ciclo foi 47%. Ou seja, eu espero que este tenha sido mesmo de facto o fundo, até porque temos aqui uma zona de suporte também, que é claramente evidente aqui sim nesta zona, que pode de facto ter ditado o fundo desta retração de Ethereum BTC. O que levou e potenciou esta queda de Ethereum, e por causa disso então é que eu fiquei um bocadinho mais animado, é porque havia muita baleia, pelos vistos, alavancada fortemente em Ethereum. E, portanto, esta queda levou a uma liquidação de cerca de 100 milhões de dólares e obrigou muita gente a ter que vender Ethereum para depois pagar outros empréstimos que tinham, como WBTC
ou empréstimos de USDT e USDC. Conforme relatado pelo Crypto Briefing, Bitcoin caiu então 12%, enquanto que Ethereum caiu mais de 20% nas últimas 24 horas. O mercado está numa boa altura para comprar. Vamos então agora falar um bocadinho sobre isto. Se vocês olharem para os RSIs no território, no time frame semanal, está claramente esgotado. Claramente esgotado e por norma são bons posicionamentos. Porém, não quer dizer só por si que o RSI seja um indicador em que a gente fecha os olhos e compra e venda aí. Porque há uma coisa que se chama divergências. Portanto, o preço pode continuar a cair e o RSI, por exemplo, já pode estar a começar a subir. E era bom que assim fosse. Significa que estava a haver um esgotamento de facto dessa queda. Reparem bem o que está a acontecer ao nível de Bitcoin num time frame de 2 meses. Já tinha falado aqui desta Dragonfly Doji Candle. A coisa está feita, está muito feita. Faltam 26 dias ainda para fechar esta vela, mas este gráfico não é tanto para falar sobre esta vela que aqui está, é para vocês perceberem uma coisa. Neste momento Bitcoin já subiu desde o fundo ao topo cerca de 379% e neste momento caiu cerca de 33%. 33% numa retração saudável, é uma retração saudável de Bitcoin num bull market e ela faz isso várias vezes no seu ciclo. Agora, se estamos perante apenas um dip e vai haver então uma correção uma ajuda por parte do Fed, vai haver aqui uma calmia ao nível das tensões do Médio Oriente, isto pode de facto ser uma excelente oportunidade para se entrar no mercado. Agora, quando eu já, por exemplo, no meu caso, como eu já me posicionei em baixa, em valores bastante mais baixos, com um DCA gradual que fiz e disse várias vezes nos episódios, não faz sentido, na minha opinião, estar a expor-me nesta altura. Não faz sentido, porque a minha maior exposição foi feita cá em baixo. Agora, quem está a começar agora, eu acho que não deve descurar, obviamente, estas alturas. São momentos de medo extremo. Numa perspectiva, e atenção, isto não é aconselhamento financeiro, é apenas uma opinião do que é que eu faria se estivesse neste momento no mercado, a começar agora. Mas o que eu faria era provavelmente um DCA em determinados patamares, guardando o meu principal capital para valores mais baixos, para assim conseguir baixar esta zona, caso as coisas corram efetivamente mal e ter um preço médio mais baixo. Agora, se o preço arrancar daqui para a frente, vocês convém se calhar estarem um bocadinho expostos ao mercado, se ainda não estão, porque de facto é uma queda muito acentuada, é um momento de medo extremo em todo o mercado global, ok? Pronto, isto é a minha opinião, porque eu lembro perfeitamente quando comecei estive 75% abaixo dos mercados e mesmo quem comprou, por exemplo, no Nasdaq, no topo de 2000, e depois isto caiu cerca de 80%, acho que foi 80%, ok? Mesmo quem o fez, reparem bem o que aconteceu, a pessoa neste momento está em lucro de 277%. Os mercados não estão feitos para as pessoas perderem sistematicamente dinheiro. Os mercados estão feitos para subir. Há resets momentâneos. Quando digo momentâneo, pode ser 1 ano, 2 anos, não sei se agora no time frame é irrelevante, mas a tendência, meus amigos, vai ser de alta. Tal como a gente, mesmo que a gente tenha alguma queda, isto depois irá novamente subir, porque os mercados são feitos assim, porque a natureza humana é assim e nós não podemos mudar o ser humano. Portanto, enquanto houver seres humanos, enquanto houver ganância, os mercados vão ter esta tendência de alta. Isto é tudo momentâneo. Agora, depende da tua idade, depende, obviamente, do teu fator de risco, depende de tudo e mais alguma coisa da tua carteira. Agora, uma dica para mim acho que é a chave de ouro. Nunca invistas naquilo que podes perder, que isso sinceramente é estúpido, não faz qualquer sentido. A minha opinião mantém-se. Neste momento estamos naquela zona em que eu acho que máximos históricos só para 2025. E se perdemos a zona aqui de 1,6 trilhões de dólares no total market cap, eu acho que efetivamente entramos num bear market confirmado, porque perdemos estrutura. E então, quando assim é, acho que temos que penar durante mais alguns aninhos. E a coisa deve ser vista como uma oportunidade e não como um stress. Tal como eu disse anteriormente, os mercados, na minha opinião, estão condenados a subir. Vamos também entrar numa altura em que, por norma, os mercados das criptomoedas não se portam muito bem. Reparem, o mês de agosto costuma ser um mês vermelho, o mês de setembro é o mês pior a nível anual, portanto também temos de estar preparados para isso. Meus amigos, é o que é. Estamos a entrar em período de férias, eu pelo menos vou entrar agora em período de férias, não estava a pensar preocupar-me com o mercado, mas chatice, isto teve parado durante 5 meses, agora que eu vou de férias é que isto começa a animar, mas é o que é e também não vou estressar com isso, que eu também preciso descansar. Portanto, meus amigos, durante alguns dias, só regresso dia 14 a casa, portanto só lá para dia 15 é que eu provavelmente irei fazer um episódio. Independentemente daquilo que aconteça no mercado, não cedam tanto às questões emocionais,
vejam o que é que está a acontecer, tenham um plano para as coisas, caso as coisas corram mal, tenham um plano caso as coisas estejam a correr bem, preparem-se e nunca investam aquilo que possam perder. Se quiserem me acompanhar, obviamente tem o meu premium, que eu vou obviamente continuar lá, e tem também a comunidade gratuita Alex Script, meus amigos, está na descrição dos episódios, basta vocês carregarem em qualquer episódio e ver aqui cá em baixo, tem exatamente esta zona em que vocês podem carregar. Eu também vou agora deixar nesta parte final do episódio. Meus amigos, boas férias se for o caso, vemo-nos então no próximo episódio.